Bom, eu sou Simone Tebet, senadora da República, fui candidata à presidência da República e hoje estou com Lula no segundo turno, porque reconheço nele o que não reconheço no atual presidente, que é um democrata. O que está em jogo é muito maior do que aquilo que nos divide, aquilo que nos diferencia. O que está em jogo é a democracia e os valores democráticos, o respeito à Constituição e o avanço a todas as políticas públicas que nós conseguimos implementar ao longo dos anos. Eu estou no Senado há 7 anos e convivo com este governo há praticamente 4. Eu nunca vi um governo tão insensível e tão desumano. Um exemplo foi a péssima condução no período da pandemia. Mas é muito mais. É um presidente que não respeita o meio ambiente, que não entende a importância da cultura para um povo, que não respeita as crianças porque não coloca a educação como prioridade e muito menos a ciência. Então, por tudo isso, nós não temos alternativa, nós não temos opção. O nosso caminho é eleger Lula presidente da República. Meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia, e, no fundo, ele procura responder uma pergunta muito simples: quem é que nós queremos ser? Eu sou José Luiz Setúbal, sou médico e estou declarando que mudei meu voto para o presidente Lula, e em razão de um Brasil mais democrático e por tudo que o Bolsonaro não representa na saúde nem na ciência. Meu nome é Isabela Raal, sou mestre em desenvolvimento econômico e meu voto é no Lula pela democracia, porque a gente não está falando de uma eleição comum, a gente está falando de democracia contra a barbárie e é por isso que meu voto é 13. Meu nome é Eduardo Gianetti, eu sou economista, escritor, e eu queria declarar o meu voto em Lula, basicamente porque eu amo o Brasil e eu acho que 3 valores fundamentais nos unem: o respeito à democracia, a redução das desigualdades pela formação de capacidades humanas e a preservação e valorização do nosso patrimônio ambiental. A nossa biodiversidade e a nossa sociodiversidade são os grandes trunfos brasileiros no mundo em crise. Meu nome é Fernando Rainer, sou biólogo e vou votar no Lula. Eu, por muitos meses, pensei em anular meu voto. Mas depois eu parei para pensar e falei, anular o voto quer dizer que eu acho que os dois são iguais. Só se eu achar mesmo que os dois são iguais é que vale a pena anular o voto, porque daí tanto faz. Só tem 2 razões para uma pessoa anular o voto. Ou porque acha que as pessoas são iguais, ou porque está com ódio profundo do processo. Só que o ódio profundo do processo a gente tem que superar. E tem que pensar, eles são iguais mesmo ou não? E se você acha que um é melhor, no meu caso o Lula, é dever votar no Lula. Tem o desafio da saúde, entre vários outros no campo social. E nesse momento não há dúvida que o que está em questão é garantir a possibilidade de continuar lutando por políticas sociais mais justas. Então é por essa razão que eu acho que não há dúvidas que no segundo turno a gente deve votar no Lula, porque ele representa a possibilidade da gente voltar a reconstruir esse país. Pedro Vontchowski, engenheiro. Eu votei na Simone Tebet com muita convicção no primeiro turno e no segundo turno votarei 13. Voto por um imperativo civilizatório. Voto para ter o direito, nos próximos 4 anos, de discordar. E a discordância é essencial para a manutenção do regime democrático e para o progresso do país. Roberto Vac, biólogo, eu vou votar no Lula 13, porque eu acho que o Brasil precisa de paz, precisa de democracia, e eu quero ter orgulho de ser o país da Amazônia, o país que respeita o capital natural, o capital social, as populações indígenas, um país que tem o maior patrimônio natural do planeta e que deveria ter orgulho de apresentar esse capital natural como sendo algo que o mundo inteiro precisa. Marcelo Brito, sou engenheiro
e sou atuante no agronegócio a minha vida toda. Eu estive com a Simone desde o dia 1 e agora, no segundo turno, eu optei por votar em Lula 13. E os motivos são os que tangem a minha vida. Uma vida dedicada ao trabalho do agronegócio sustentável, da Amazônia preservada, de um país querido no exterior. Sempre fui muito aceito, muito bem aceito por todos os países que eu passei. Mas, ultimamente, eu senti vergonha de fazer a defesa de um país que se apresentava de forma tão diferente da sua história. E esse é o meu motivo. Eu me chamo Tisha Gregori, sou do ramo empresária, no ramo de bares e restaurantes. Eu vou votar Lula, porque eu acredito que o Brasil tenha que voltar à civilização. Vote 13 no dia 30 de outubro. Este ano, optou por escolher a candidatura da Simone Tebet. Fechamos com ela totalmente e continuamos com ela neste segundo momento, em que, junto com a Frente Ampla, estamos votando no número 13. Meu nome é Beatriz Bracha, eu sou escritora e vou votar no Lula porque eu acho que o governo Lula vai ser um governo de transição para um momento de reconstrução, de paz. E eu vou votar no Lula porque eu quero votar de novo em 2026. E se o Bolsonaro ganhar, não vai ter eleição em 2026. Meu nome é Adriana Alves, eu sou vice-presidente em diversidade no mercado corporativo e atuo no mercado financeiro há mais de 25 anos. Eu voto no Lula porque, mais do que nunca, eu voto para a minha própria existência, como uma mulher negra da periferia, que hoje ocupa espaços privilegiados. Sei que cada vez mais é importante a gente lutar para os outros, para o coletivo e para as novas gerações. O meu voto, mais do que nunca, é no Lula. Sou Estela Aranha, sou advogada. E eu voto em Lula no segundo turno, eu voto 13, porque como advogados nós não temos outra opção que não seja o Lula para a gente estancar o aumento do autoritarismo, para a gente defender o Estado Democrático de Direito e a democracia no país. Então os advogados devem votar em Lula, inclusive para salvar o próprio sistema de justiça. Meu nome é Carlos Eduardo Sobral, sou economista, trabalho em mercado financeiro e esse é o segundo evento que eu venho aqui para conhecer, digamos, a Simone Tebet, que foi o primeiro, e hoje eu tive o prazer de revê-la, e com Marina Silva também, e me impressionou muito o que eles falaram. Então, eu como homem de mercado, a minha grande preocupação e o meu grande desejo é que efetivamente a nossa democracia seja mantida. E eu acho que nos dias de hoje, nesta eleição, o candidato Lula é o que apresenta as melhores condições para a manutenção desta democracia, de todas essas instituições, e, digamos assim, dar um pouco de paz a esse mercado. Entende? O meu mercado, quer dizer, eu mexo muito no mercado daqui, mexo no mercado internacional, e o questionamento que eu tenho é uma coisa diária, inúmeros questionamentos. Entende? Então, efetivamente, eu saio desse evento aqui com uma boa esperança para que essa democracia seja resgatada, restabelecida, de acordo com a nossa Constituição.